Beleza, bora lá. Bom, galera, eu vou estar falando um pouco para vocês sobre uma abordagem produtiva com Clean Architecture e DDD no Laravel, né? Eu vou estar falando um pouco a fundo sobre o Clean Architecture versus o DDD e uma versão final de tudo que foi falado, né? Qual que é o melhor que a gente poderia estar trazendo para o nosso projeto. Bom, o Clean Architecture, ele nada mais é que é uma arquitetura limpa, né? Ele é uma arquitetura de software e quando a gente fala sobre arquitetura de software, a gente tem várias infinitas outros tipos de arquitetura hoje encontrados no mercado. Então a gente tem arquitetura como MVC, MVVM e vai. E assim vai infinitamente, né? Conforme vai criando várias outras arquiteturas por cima. E a gente tem a famosa Clean Architecture, que foi criada pelo Robert, promovida pelo seu livro Clean Architecture. Ele é um livro disponível que você encontra tanto para encontrar em lojas online, na Amazon, Mercado Livre, para comprar esse livro de Clean Architecture, onde ele aborda bem a fundo sobre essa estrutura de Clean Architecture e a galera pegou esse mesmo tipo de padrão de tudo que foi falado nesse livro e pensou, bora criar uma arquitetura de software baseado nisso, né? E falando um pouco mais a fundo aqui, olhando um pouco mais sobre a arquitetura, a Clean Architecture, a gente tem as nossas camadas de devices, a gente tem as nossas camadas de web, a gente tem a camada de UI, que são os seus front-end, a gente tem a camada de external interfaces, a gente tem a camada de DB, que são bancos de dados, e depois mais a fundo a gente tem a camada de controller, gators, presenters, dentro mais a fundo a gente tem casos de usos e as entities. E a camada de Clean Architecture, ele tem aquela abordagem aqui na foto na qual é uma setinha, né? Ou seja, a camada de device eu posso me comunicar com a camada de controller. E a camada de controller eu posso me comunicar com a camada de use case. E a camada de use case eu posso me comunicar com as entidades. Mas nunca um inverso. Ou seja, entes não se comunica com o use case e o use case não se comunica com o controller e o controller não se comunica com o device. Sempre é para dentro, para fora. Na verdade é ao contrário, né? Para fora, para dentro. E aqui tem um exemplo de como, ou seja, ele não comunica, né? Ele não volta, sempre é de dentro para fora. E indo mais um pouco a fundo, a gente tem algumas vantagens do Clean Architecture, né? Então a gente tem qualidade de código, a gente tem uma arquitetura limpa e bem organizada, né? A gente segue bastante regras das pastas que a gente vai utilizar, então ele acaba sendo uma coisa mais estruturado ali. A gente tem uma forma mais fácil de ser testável quando a gente vai fazer testes unitários ou testes de features. A gente tem uma escalabilidade maior também do nosso projeto. E aqui a gente entra um pouco mais agora em descomplicando, né? Eu vou falar um pouco mais sobre cada pedacinho dessa arquitetura dentro de um projeto. Utilizando o mundo real aqui nosso em projeto na prática e saindo desse mundo de teoria. Bom, isso aqui é um print de um projeto, tá? Então ali a gente tem a camada core e a camada core são funções que conversam com toda a sua aplicação. Tipo, tratar data ele pode ser chamado em qualquer parte da arquitetura ali. Depois a gente tem a camada de data, que são os data sources, que fazem consulta SQL no banco de dados, como query, dentro daqueles data sources, fazendo consulta no banco. E depois a gente tem a camada de HTTP, que vão fazer requisições HTTP, então a gente tem importes e requisições, a gente tem um outro package que a gente utilizou ali, que é o Gusli, que vai fazer requisição HTTP. Depois a gente tem os modules, que a gente já está acostumado em todo o projeto. E depois a gente baixa ali para services, que são implementações do caso de uso, né? O caso de uso seria, por exemplo, uma função de login para autenticar o usuário, uma função para resetar o token, e assim conforme o seu caso de uso. E depois a gente tem a camada de domain, que são as entidades, né, que são entities. A entidade ela é basicamente um objeto que representa algo para o seu negócio, né, como um usuário, um pedido, um produto e assim sucessivamente.
E descendo um pouco mais a fundo, a gente tem a camada de repositories, que é onde você vai buscar, consultar, salvar esses dados, né? Depois a gente tem use case, que são funções de caso, de uso. A gente tem a infra, onde a gente chama a nossos controllers, né? E aqui é mais a estrutura de Clean Artery dentro do projeto na prática, né? Saindo um pouco da teoria. E saindo um pouco do conceito de Clean Artery, agora a gente está entrando um pouco mais aqui no conceito de DDD, que é o Domain Drive Design. Aqui nos conceitos de DDD eu vou abordar um pouco mais como que funciona cada camada e qual a diferença entre Clean Artery e o DDD, e assim uma conclusão final de qual a utilização para um projeto. Bom, aqui a gente tem a arquitetura com o DDD, então dá para ver que ele é bem parecido com o Clean Artery, né? Então ele tem domínio, ele tem as entidades, ele tem os objetos, ele tem as exceptions, ele tem as interfaces, e application ele tem os seus casos de uso, seus repositories, seus DTOs, providers, e presentation ele também tem a consulta da API. Você vê a única coisa diferente dele que ele é mais abstrato, né? Ele abstrai mais o conceito de Clean Artery, né? Então ele acaba ficando muito mais robusto do que a própria Clean Artery. E entrando na parte final aqui, um comparativo entre Clean Artery e DDD. O DDD, depois de fazer bastante pesquisa, você vê que ele é mais adequado para projetos que envolvem mais de 30 ou mais casos de usos, né? Ele vem uma abordagem do Clean Artery, só que um pouco mais mastigada, né? E tem muito mais de coisas a oferecer. E ele é um pouco mais abrangente do que o Clean Artery, porque como ele mastiga mais, com certeza ele vai ser mais abrangente, né? Que esse é o objetivo. E o Clean Artery a gente tem mais facilidade de manutenção, testar, flexibilidade, a gente consegue deixar responsabilidades e modularidade entre componentes também, tá? Bom, essa é a parte final. Se alguém tiver alguma pergunta sobre Clean Artery e DDD, está aberta a pergunta aí para vocês. That's it for me.